Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso Essência. Eu sou a professora Érica e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre respiração e trocas gasosas, que é o tema da terceira unidade da nossa apostila, certo? Vamos lá então, vamos relembrar um pouquinho do que a gente falou na última aula, né? No último tema. Então, a gente viu que os nutrientes resultantes da digestão dos alimentos, eles são transportados pelo sangue, chegando até as células do organismo. E nas células, os nutrientes, né, lembrando lá, principalmente a glicose, eles vão ser consumidos na respiração celular, né, aeróbica, que utiliza, né, moléculas de oxigênio e vai resultar na formação de gás carbônico e água e na liberação de energia. Então, a respiração, ela é muito importante, pois ela vai gerar energia, né, para o organismo. Aqui eu trouxe o esqueminha para vocês da respiração celular, né? Então, o que acontece, né, em nível celular? Molécula lá de glicose, na presença de oxigênio, né, de 6 moléculas de oxigênio, ela vai passar por todo o processo de respiração celular. Então, eu coloquei aqui um esqueminha para vocês aqui em cima, né? Primeiro ela passa pela etapa de glicólise, né? Onde ocorre a quebra da glicose, tem a participação das enzimas, né? A NAD, e essa glicose, ela vai passar, a quebra dessa glicose vai gerar lá o ciclo de Krebs, e com esse ciclo de Krebs vai também ocorrer a formação da molécula de ATP, né? E em seguida, né, dando seguida lá ao processo de respiração celular, ocorre a fosforilação oxidativa. Então, quais são as 3 etapas da respiração celular? Então, é a glicólise, que ocorre no citoplasma, e em seguida o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, que ocorre na mitocôndria, né? Lembrando que a mitocôndria é responsável, né? É uma organela responsável lá pelo processo de respiração celular. E esse processo ele vai gerar, né, moléculas de dióxido de carbono e água, né? Então esse processo aqui é um processo aeróbico, né, que precisa de moléculas de oxigênio para que ocorra. Quando não há, né, em ambientes com baixas condições de oxigênio, ou até mesmo pouquíssimas, né? Alguns organismos, eles realizam a respiração anaeróbica, né? Que não depende da presença de oxigênio. Então, é a respiração de algumas bactérias, né? Ou até mesmo de alguns fungos. Essa respiração anaeróbica, né? Ela vai gerar, né? Ela também gera, né? Ela é uma fonte de energia, mas muito menor, né? Do que uma respiração aeróbica dependente do oxigênio, né? E ocorre a fermentação alcoólica, né? Essa respiração anaeróbica, ela pode gerar uma fermentação, sendo ela, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, alcoólica ou láctica, né? Que ocorre
em etanóis aqui, né? Ou em produtos lácteos, né? Coloquei só aqui para a gente lembrar como ocorre a fotossíntese, que seria aqui o mecanismo reverso, né? Que as células vegetais, elas absorvem o gás carbônico mais uma molécula de oxigênio e a partir da fotossíntese ela vai gerar energia, nutrientes para aquela célula, né? E liberar o gás, o oxigênio, né? Então, aqui a molécula de glicose, certo? Bom, e esse gás oxigênio, da onde que ele é obtido, né? Como eu falei ali, pode vir ser originado a partir das, né, as células vegetais, elas vão estar liberando esse gás, né? Então, aqui eu trouxe para vocês, né, ilustrando a quantidade de oxigênio que possui a nossa atmosfera, né? Então, o oxigênio na atmosfera, ele consiste em média de 20%, sendo que a maioria, né, é composta por nitrogênio e uma pequena porcentagem de dióxido de carbono, argônio, vapor de água e outros gases, né? Além da atmosfera, a água, ela também, né? Ela possui o oxigênio, né? Ela é constituída, né, por oxigênio, sendo que em uma quantidade muito menor do que na atmosfera, né? Em torno de, um exemplo, né, de 7 ml de oxigênios por litro, né? Uma concentração que pode ser 30 vezes menor do que no ar, certo? E a partir disso, né, os animais, eles evoluíram, eles passaram a desenvolver, né, algumas estratégias para obter esse oxigênio, tanto do ar quanto da água, né? Então, é o que a gente vai ver aqui, né, as diferentes trocas gasosas nos diferentes tipos de animais, certo? Bom, então a primeira troca gasosa que eu trago aqui para vocês é uma difusão direta, né? Então, lembrando lá, o que é uma difusão direta? Né? Ela vai, aqui ó, moléculas de oxigênio e gás carbônicos, elas difundem livremente, né, na membrana plasmática, como mostra aqui, tá vendo nesse esqueminha? Isso ocorre em alguns protozoários, né, nas esponjas, né, no grupo dos poríferos, nos quinidários, nos plateumintos e nos nemateumintos, né? Aqui os vermes, os achatados e os outros, né? Como eu trouxe aqui ilustrando para vocês. Então, aqui, né, um exemplo dessa ameba, o que acontece? Então, o oxigênio ele vai se difundir, né? Na célula vai ocorrer aqui a respiração celular e vai liberar moléculas de gás carbônico, certo? Aqui, né, um exemplo aqui das esponjas, né, eu trouxe para vocês. Então, o oxigênio, né, aqui, como essas são espécies que estão em contato direto, né, com a água, a água vai entrar, né, aqui pelas células, vai ocorrer a troca né, aqui entre a célula direto da membrana e a célula, né? Então, por isso que fala que é uma difusão direta. É uma difusão entre a membrana e a célula, né? Aqui não tem um sistema
um sistema sanguíneo, né? Então, por isso que a gente fala que é uma difusão direta. A mesma coisa ocorre aqui nos quinidários, né? Como mostra aqui, ó, no esqueminha, né? E da mesma forma ocorre nos plateumintos. Olha lá, outra forma aqui, outro esqueminha mostrando para vocês. Então, é uma difusão direta, né? Que é da membrana, né, o gás, sendo difundido direto com as células, né? Com as camadas internas, né? As células que compõem lá a espécie. Então, aqui é uma troca gasosa que ocorre por uma respiração cutânea, né? Como eu mostrei aqui para vocês, que é a partir da pele do animal, né? Que ocorre essa troca, né? Essa difusão direta. Então, essa pele do animal, ela precisa estar úmida, né? No caso aqui, esses animais, eles são aqui os quinidários, né? Os quinidários, os poríferos, né? Eles são animais aquáticos que desenvolveram estratégicas, né? Por eles estarem em contato direto com a água, né? Então, por isso que os plateumintos, eles têm a superfície úmida por conta dessa troca, né? Dessa troca gasosa, que a gente fala que é uma respiração cutânea, né? Na respiração cutânea, além da difusão direta, né, que ocorre, né, entre o tegumento e os tecidos diretamente, né, a pele e os tecidos, tem também a difusão indireta, né, que é essa troca gasosa entre o tegumento e o sangue, né? Essa difusão direta, né, da respiração cutânea, ela vai acontecer nos anelídeos, né? Aqui, lembrando lá da minhoca. Então, o que seria essa difusão indireta, né? Então, ao invés do gás ser transportado diretamente para a célula, tá vendo que ele passa por um sistema, né, um capilar sanguíneo aqui? Então, isso que a gente fala que é uma difusão indireta, né? Não é uma difusão que ocorre do meio externo, né, diretamente aqui para as células, né? Esse capilar sanguíneo, ele vai distribuir, né, esse oxigênio para a célula. E depois, né, ele vai ser também liberado, né, o gás carbônico da mesma forma. Essa respiração cutânea também ocorre nos anfíbios adultos, né? Exemplo aqui do sapo, que a gente vai ver que nos girinos, né, eles possuem uma respiração branquial, né, diferente do que ocorre aqui nos anfíbios adultos, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que apesar desses anfíbios terem um pulmão, que a gente fala que é um pulmão primitivo, né, pequeno, né, eles realizam essa respiração cutânea. Então, a respiração cutânea é importante para suprir as necessidades desses animais, né? Porque aqui o pulmão ele não é suficiente, né, para que ocorra a troca gasosa nessas espécies, né? Assim como eu mostrei para vocês aqui nos anelídeos, né, ocorre essa difusão indireta, né? Que é dependente aqui de uma corrente sanguínea, né, de vasos e capilares, né, como a gente está vendo aqui. Então, a entrada de oxigênio, né,
de forma indireta, porque ela vai ser transportada, né, por esses capilares por uma via, por uma corrente sanguínea, né? E depois, posteriormente, eles vão ser eliminados, né, o gás carbônico. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, né, da respiração branquial, da respiração traqueal e da respiração pulmonar. A respiração branquial, ela ocorre a partir de brânquias, né, que são projeções responsáveis pela troca gasosa, né, um modelo característico, né, dessas brânquias, a gente lembra lá dos peixes, né? Os peixes ósseos, como a gente está vendo aqui, eles possuem as brânquias, né, recoberta por essa projeção aqui, né, que é o ósculo, certo? E as brânquias, elas podem ser internas, como a gente está vendo aqui nos peixes, ou externas, né? Eu trouxe aqui um exemplo das salamandras, né, que algumas espécies, elas possuem, né, essas brânquias externas, que até pode ser que na fase adulta elas não têm, elas percam, né, essas brânquias externas ou mantém, né? Trouxe um exemplo aqui para vocês dos moluscos, né? Aqui um exemplo para vocês. Na estrela do mar, né? Elas possuem essas brânquias aqui que são externas, né? Que são conhecidas como pápulas, né? Um exemplo aqui para vocês. E o que acontece nas brânquias, né? Então, um exemplo aqui. Eu trouxe um esqueminha para vocês. Então, as brânquias, ela é formada por vários filamentos, né? Como a gente está vendo aqui. E esses filamentos, eles são formados pelas lamelas. E essas lamelas, elas são ricamente vascularizadas, como a gente está vendo aqui, né? E é onde ocorre a troca gasosa, né? Então, um sangue rico em oxigênio, né? E a troca, né, gasosa aqui por um sangue pobre em oxigênio, certo? O que ocorre aqui nos peixes? Então, o peixe, né, quando ele está lá no meio aquático, a água entra, né? O fluxo de água entra, vai passar pela traqueia e vai seguir para as brânquias, né? E vai ocorrer aqui essa troca gasosa, né? Como a gente está vendo aqui, ó, né? A troca de oxigênio pelo gás carbônico, né? Então, vai ocorrer aqui essa troca. Então, resumindo, né? Os peixes, né, ao nadar, eles vão coordenar, né, os movimentos da boca, né, bombeando a água em direção às brânquias, né? Essa água ela entra pela boca, atravessa as fendas da faringe e vai fluir para as brânquias, né? De volta ao meio aquático, né? Então, entra pela boca e depois ocorre lá o processo de troca gasosa e depois elas vão voltar para o ambiente aquático, né? Como mostra aqui para vocês. E a respiração traqueal, né? Então, ela consiste em tubos, a traqueia, né? Ela consiste em tubos ramificados por todo o corpo do animal, né? Ela é
características de insetos, de algumas aranhas e de miriápodes, né? E o que acontece? Ocorre uma troca gasosa também por difusão, né, entre os túbulos e as células, né? E ela é permitida por a umidade presente nas pontas das ramificações traqueais, né? Então, como mostra aqui. Então, o que acontece? Essas espécies, elas possuem estruturas que a gente fala que são que são espiráculos, né? A partir dele, aqui, vai ocorrer essa entrada de ar, que vai passar por essa traqueia toda ramificada, né? Tá vendo aqui, ó, na parede corporal desses insetos, né? Dessas espécies, elas possuem vários orifícios, né, que a gente fala que são esses espiráculos, e que vai se ligar aqui à traqueia, né, como a gente está vendo aqui. Essas traqueias, elas vão se ramificar, né, e essa ramificação é conhecida como traquelas, né, e essas traquelas vão se ligar às células, né? Como exemplo aqui das células musculares, e aqui vai ocorrer a troca gasosa. Lembrando que aqui, né, essas pontas, elas são úmidas, né, permitindo que ocorra essa troca. E em seguida, depois que ocorre essa troca, o ar também, o gás carbônico, ele vai ser liberado por esse orifício. Lembrando que as aranhas, né, elas possuem uma adaptação, né, a essa respiração traqueal, que é conhecida como respiração filotraqueal, porque elas possuem, né, um pulmão foliáceo, ou, né, conhecido também como a filotraqueia, onde ocorre essa troca nessa estrutura, como a gente está vendo aqui, né? Diferente do que ocorre nos insetos, né? Aqui pelas traquelas, algumas aranhas, elas possuem essa estrutura que é chamada de pulmão foliáceo, né? Um pseudo, né, pulmão que a gente fala, onde ocorre essa troca aqui, né, na filotraqueia. E a respiração pulmonar, né, então o pulmão, né, são projeções que vão realizar trocas gasosas, né, é considerado uma distribuição eficiente de gases. E esse pulmão, essa respiração pulmonar, a gente encontra nos anfíbios adultos, como eu falei para vocês lá, a presença de um pulmão, né, pequeno e sem como a gente vê aqui, um pulmão primitivo, né, nos répteis, nas aves e nos mamíferos. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, uma evolução desse pulmão de acordo com as adaptações dessas espécies, né? Visto aqui que os répteis, né, eles não possuem essa pele, né, que nem os anfíbios, úmida. Então, eles precisaram de uma adaptação, aqui pulmonar, né? Aqui a gente está vendo essas projeções, nessas invaginações maiores aqui, né? Quando a gente compara aos anfíbios, sendo mais eficiente, né? E
nos mamíferos que a gente vai estudar aqui, né, nos próximos slides, a gente vai ver que eles são mais ramificados aqui, que, né, são as espécies aqui mais ramificadas, né, pulmões mais ramificados. E as aves, que a gente vai ver que elas possuem os sacos aéreos e as funções deles, certo? Então, resumindo aqui, né, os répteis, as aves e os mamíferos, eles acabam sendo totalmente dependentes, né, dos pulmões para realizar as trocas gasosas, né, com exceção de alguns répteis, né, lembrando lá na tartaruga, onde ela também possui um epitélio úmido tanto na boca quanto no ânus, que acaba auxiliando nessa troca gasosa. Mas de resto, essas espécies elas acabam sendo dependentes da respiração pulmonar. Diferente aqui do anfíbio, né, que apesar de possuir o pulmão, ele depende, né, da respiração cutânea, sendo a principal fonte de respiração deles, né? Então, eles possuem uma superfície úmida, né, na pele úmida, e que auxilia nessa troca gasosa. Diferente dessas outras espécies, que elas dependem, né, do pulmão, né, para a troca gasosa. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema respiratório humano, né? Então a gente viu que os humanos, eles fazem parte do grupo da respiração pulmonar, né? A gente está vendo aqui o pulmão, né? E qual que é o caminho, né, para que ocorra essa troca gasosa? Então, o sistema respiratório humano, ele é constituído pelas narinas, né, que é a cavidade nasal, né, ou fossas nasais, aqui a cavidade nasal, a faringe, em seguida a laringe, que se liga aqui à traqueia, aos brônquios, aos bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Então, lembrando, vamos novamente. Então, o sistema respiratório ele consiste nas cavidades nasais, na cavidade nasal, na faringe, laringe, traqueia, broncos, bronquíolos e alvéolos, né? Então, aqui, ó, da traqueia vai ocorrer duas ramificações, né? Tanto das duas ramificações que vão dar origem aos brônquios, né? Do pulmão do lado direito e esquerdo, né? Esses brônquios, eles vão se ramificar nos bronquíolos, né? E esses bronquíolos vão estar interligados aqui aos alvéolos, onde vai ocorrer a troca gasosa, né? Como a gente vê aqui nesse esqueminha. Aqui nos alvéolos é onde onde tem aqui onde tem os capilares, né? A rede capilar. Então é altamente vascularizado, por isso que ocorre aqui essa troca gasosa nos alvéolos. Então o pulmão, né? Lembrando que o pulmão ele é revestido pela pleura, é um órgão esponjoso e elástico, né? Então ele é formado por milhões de alvéolos que se enchem de ar, né? Os pulmões eles são protegidos pela caixa torácica, né? Formada por um conjunto de ossos e cartilagens, né? E também pela musculatura, né? Pelos músculos
intercostais, né, que estão associados aqui à caixa torácica, né? O tórax, aqui no nosso esqueminha, ele é separado do abdômen por uma estrutura muscular que é o diafragma. A gente vai ver que ele é muito importante no processo de inspiração e expiração, né? O diafragma. E no diafragma, né? Como eu falei para vocês. O pulmão esquerdo, ele acaba sendo um pouco menor que o direito, né? Porque o coração, ele se localiza, ele vai se localizar aqui, né? E ele fica ligeiramente voltado, né? Aqui, encaixando-se no pulmão aqui direito. Por isso que a gente fala que o pulmão direito desculpa, que o pulmão esquerdo, ele é menor que o pulmão direito, né? Por conta da localização aqui do coração. Então, quando o ar entra aqui, né, pela narina, esse ar, ele passa aqui pela cavidade nasal. É aqui na cavidade nasal que o ar vai ser aquecido, né, e umedecido, né? Então, por isso que é importante a respiração pelo nariz, né? Que além também de ser umedecido e aquecido, os pequenos pelos, né, que estão presentes aqui na cavidade nasal, eles vão impedir, né, vão filtrar, né, algumas partículas, né, impedindo de entrar na via respiratória, né? Essas partículas elas ficam retidas aqui no muco que reveste essa cavidade. Então, por isso que é importante, né? Em seguida, né, as células aqui epiteliais, elas vão induzir, como chama a palavra? Ai, gente, desculpa, fugiu a palavra. Mas vão induzir, né, a entrada desse muco aqui para a faringe, né? Aqui, que é uma estrutura que se liga, que comunica, né, a cavidade nasal com a laringe, né? Então, a faringe, ela faz essa ligação, né, dessa cavidade nasal com a laringe, né? E, além disso, desculpa, eu esqueci de falar, é aqui na cavidade nasal que ocorre a percepção de odores, né? Onde ocorre, onde tem os sensores de olfato, né? Aqui na cavidade nasal. Como eu falei, é importante a respiração pelo nariz por conta de tudo isso, né? De aquecer o ar, de umidificar e de filtrar. Pela boca, né, não ocorre essas etapas, né? Então, muitas vezes acaba entrando algumas partículas, né, que poderiam ser impedidas aqui na cavidade nasal, né? Então, a cavidade nasal ela vai se ligar aqui à faringe, e a faringe ela se mantém aberta, né, permitindo essa passagem de ar para a laringe e a traqueia durante a respiração. Lembrando lá na deglutição, e quando, né, no sistema digestório, quando ocorre a deglutição,
ocorre o fechamento da laringe para que o alimento ele não entre aqui no sistema respiratório, né? Aqui não pode ocorrer a pessoa pode engasgar, né? Então por isso que quando ocorre a deglutição, há o fechamento aqui da laringe, né? Assim como também ocorre aqui o fechamento da faringe pelo palato mole, né? Lembrando aqui lá do sistema digestório, certo? Então, a faringe, ela vai se ligar aqui na laringe, né? E a laringe, ela corresponde na região interior aqui da traqueia, né? Como a gente vê nessa outra imagem aqui. E é também na laringe onde são encontradas pregas vocais, né? As cordas vocais. Então, aqui é na parte inferior aqui da laringe que são encontradas as pregas vocais, né? Que são, desculpa, que são formados, que são formados por ligamentos elásticos e musculares, né? Aqui as pregas vocais. A traqueia, né? É um tubo aqui, como a gente vê, né? Que vai se ramificar nos brônquios, né? Os brônquios, eles possuem anéis cartilaginosos, como a gente vê aqui, né? E vão sofrer as ramificações, como eu falei para vocês, né? Brônquio direito e esquerdo. E esses canais, né? E essas ramificações, né? De calibre menores vão ser chamadas de bronquíolos, né? Aqui. E esses bronquíolos, eles vão terminar nos alvéolos, que são os pequenos sacos, né? De parede muito fina, nos quais onde vai ocorrer a troca gasosa, né? Então, lembrando, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e terminando nos alvéolos, onde vai ocorrer a troca gasosa. Aqui. Então, os alvéolos, né, a função dele é essa troca gasosa, conhecida como também hematose, né? Então, essa troca gasosa aqui a gente chama de hematose, que é essa troca, né, gasosa de oxigênio, né, de um sangue rico em oxigênio por um sangue pobre em oxigênio, né, rico em gás carbônico, né, como a gente vê aqui no esqueminha. Os pulmões, eles são constituídos por milhões de alvéolos, né? E esses alvéolos que vão realizar essa troca gasosa. Então, lembrando que a parede dessas estruturas, elas são finas, muito finas, e elas são revestidas internamente por um líquido, né? Que é importante para essa troca gasosa, né? Então, é uma estrutura pouco espessa e úmida que permite essa difusão dos gases aqui, né? Então, essa difusão ocorre aqui nos alvéolos. Eles são envolvidos, né, aqui por vasos sanguíneos de pequenos calibres, que são os capilares, né? E é muito vascularizado aqui, né?
E dessa forma, os gases que estão no interior dos alvéolos, eles vão ficar mais próximos aqui do sangue, né? Dos capilares, e vai ocorrer essa troca gasosa, né? Que a gente conhece como hematose. Então, aqui, ó, um outro esqueminha mostrando essa troca aqui com as células do sangue, né? Como a gente vai ver mais para frente, né? Então, ocorre a entrada e a saída do ar, e essa troca por essa rede muito vascularizadas que são os capilares. Como ocorre a ventilação pulmonar, né? Aqui a ventilação pulmonar ela consiste na inspiração e expiração, né? É o movimento da entrada de ar e da saída de ar, né? Então, a entrada de ar nos pulmões e a saída, né, de ar dos alvéolos até a boca ou pela cavidade nasal, né? Então, é um mecanismo onde ele envolve o movimento do diafragma, tanto para cima, né, na inspiração, quanto para baixo, né? E elevando aqui a cavidade torácica, né? Então, envolve todos esses mecanismos. Na inspiração, como a gente está vendo aqui, a caixa torácica, ela se expande, né? Devido à contração dos músculos aqui, vai promover a elevação da costela. O diafragma, aqui, ele vai se contrair, né? Tracionando aqui para baixo, ó, tracionando para baixo o pulmão, né? E resultando no aumento do volume aqui, né? Então, precisa que ocorra o aumento desse volume do pulmão para que ocorra a entrada de ar do ambiente para o pulmão, certo? A expiração vai ocorrer o relaxamento desse diafragma, né? Os músculos da caixa torácica, eles vão relaxar, né? Aqui, como a gente vai ver, diminuindo, né, o volume aqui da caixa torácica. E quando esse diafragma ele relaxa, né, com a contração aqui do pulmão, o ar ele vai ser expulso, né, dos alvéolos. Então, aqui nesse mecanismo de contração muscular, né, aqui da caixa torácica, e do relaxamento dessa caixa torácica e também do diafragma, né? E assim o ar vai ser expulso. A ventilação pulmonar, ela é controlada, né, pelo sistema nervoso e pelo centro respiratório, que é encontrado aqui no bulbo, né, e uma parte aqui na ponte, né? Esse centro respiratório, ele vai controlar, né, vai controlar esse mecanismo que a gente acabou de ver, de inspiração e expiração. É nesse centro aqui respiratório que vai ocorrer, que vai enviar sinal,
né, para que ocorra aqui a contração do diafragma e dos músculos, né, envolvido com a inspiração e também com a expiração, né? Então, o centro respiratório aqui, ele vai receber informações, né? Então, pode ser informações a respeito do pH, né, do sangue, lembrando que quanto maior a concentração de gás carbônico no sangue, o pH ele vai ser mais ácido, então vai ser um pH menor, né? pH sanguíneo menor. Então, de acordo com o pH, né, aqui o centro respiratório ele vai emitir sinais para que ocorra um processo de inspiração, né? Então, pode ser pelas concentrações de pH, né? Então, se a concentração de oxigênio no sangue for menor, então o pH ele vai ser mais ácido, né? Por conta da presença de oxigênio, né? Além disso, aqui o centro respiratório ele vai controlar reflexos como a tosse e espirros, né? Que são estímulos que vão levar a uma contração, né, desses músculos para que aquela partícula ou aquele ar, né, ou que ocorra a expulsão de algum ar pela boca, né, no caso da tosse, ou por espirro, né, aqui pela cavidade nasal. Então, é aqui no centro, o centro respiratório que controla isso, né? Então, resumindo, né? Então, o pH, ele é muito importante, né? Por conta disso, né? Ele vai sinalizar, né? E o sistema nervoso, ele vai emitir sinais para que ocorra o processo de inspiração, né? Então, é muito importante aqui, né? Como eu falei, então, eles vão emitir aqui estímulos de contração, né? Intercostais e do diafragma, e esses impulsos, eles vão ser controlados pelas mudanças de oxigênio e gás carbônico pela medida de pH, né? A troca gasosa, né, nos pulmões, ela ocorre por uma difusão, lembrando que essa difusão é um transporte passivo de moléculas que não tem o gasto de energia, né? Então, o que acontece aqui? Então, nos alvéolos, ocorre essa troca gasosa, né? Por esse transporte passivo, aí a difusão, né? E para que ocorra isso, precisa ter um gradiente de concentração, né? E uma membrana, né? Uma membrana que permita a passagem desses gases, né? Essa troca, né? Que é no caso aqui dos alvéolos com os capilares, né? Então, lembrando aqui que ele é muito vascularizado, tem uma membrana muito fina, né? Ele é úmido, né? Lembrando aqui para que tudo favorecendo a troca aqui gasosa entre os alvéolos, né? E essa concentração, né, esse gradiente desse gás, né, ele é determinado pela pressão parcial, né? E o que seria essa pressão parcial? É a pressão total determinada pela mistura desse gás,
né, ou soluta aqui na solução. Então, como aqui mostra, né, o nosso exemplo, esse ar inspirado, né, então a pressão arterial desse ar aqui, que é inspirado, é maior, né, é maior, né, no ar aqui que entra nos alvéolos, né, dentro no sangue. Então, é muito maior essa pressão arterial aqui nesse ar inspirado do que aqui nos alvéolos, né? Então, cai essa pressão parcial. Essa pressão parcial aqui do oxigênio, né, nos alvéolos, ela determina, né, a direção da difusão. Então, aqui, ó, a pressão aqui no sangue venoso, né, a pressão parcial aqui do oxigênio no sangue venoso é muito menor. É muito menor quando comparada aqui nos alvéolos. Então, o que que acontece, né? Por uma questão de gradiente, né, de concentração, o oxigênio presente aqui nos alvéolos, eles vão vai ocorrer a difusão dele, né, nos capilares, né, assim aumentando a pressão parcial, né? Então, o sangue vindo dos tecidos, eles possuem uma pressão parcial muito menor, né, de oxigênio, porque lá nos tecidos ocorre a troca gasosa, né? Então, os tecidos, vai ocorrer essa troca, então eles precisam desse oxigênio, dessa energia. Então, a pressão parcial lá nos tecidos, quando o sangue chega lá no tecido, a pressão parcial é maior. Mas quando há a troca gasosa do tecido para o pulmão, né? Essa troca gasosa, né? Aqui, que vem pelo sangue venoso, né? Que vem pelas vênulas, né? O sangue venoso, ele vai ter uma pressão parcial menor quando comparado ao véolo. Por isso que ocorre essa troca aqui, essa difusão, né? Essa difusão, essa troca aqui dos gases, né? Então, assim como o gás carbônico, né? Ele vai se difundir das células aqui para o sangue, né? E nos pulmões, esse gás, ele sai do sangue para os alvéolos, né? Então, aqui ocorre o gás carbônico, por isso que a liberação desse gás carbônico, né? Como a gente está vendo aqui, a pressão parcial dele, em comparação ao alvéolo, é menor, né? Perdão, é maior em comparação ao alvéolo, o gás carbônico. Então, o gás carbônico ele é maior no sangue, né? E aí ele vai entrar nos alvéolos. Então, durante a expiração, o ar eliminado, né? O ar eliminado é com uma maior concentração de gás carbônico quando comparado, né, com o ar inspirado, né? Então, o ar inspirado, ele tem uma pressão parcial maior de gás de oxigênio e baixa de gás carbônico, e o ar expirado, ele tem uma concentração, uma pressão parcial baixa de oxigênio e alta de gás carbônico, né? Por conta dessa difusão aqui, dessa troca.
troca de gases, né, com as trocas de gases, as células sanguíneas, elas levam esse oxigênio para os tecidos. E quem que transporta, né, esse oxigênio para o tecido? São as células vermelhas do sangue, né, as hemácias. Então, grande parte do oxigênio, ele está ligado, né, na hemoglobina, que são proteínas presentes nas hemácias. Então, uma hemácia, ela tem milhões lá de hemoglobina, e essa hemoglobina, ela consiste por um grupo, né, M, onde ele tem lá a sua porção férrica, né, a sua porção de ferro, onde se liga lá a molécula de oxigênio, né? Então, é a hemoglobina, né, e a sua porção de ferro aqui que dá essa coloração vermelha ao sangue, né? Então, por isso que o nosso sangue é vermelho, é por conta da hemoglobina, né? E da hemoglobina que tem aqui o seu grupo M, né? Que consiste lá no seu grupo férrico, né? Então, o grupo M, ele tem lá o seu ferro, e esse ferro, ele se liga à molécula de oxigênio. É uma relação irreversível? Não, é uma relação reversível, porque quando chega lá no tecido, ocorre essa troca, né, de oxigênio com o tecido, né? Aqui nesse gráfico, está ilustrando a saturação dessa hemoglobina, né? Então, quanto mais alta é a pressão parcial do oxigênio, mais alta é a saturação da hemoglobina, né? Então, a saturação da hemoglobina se consiste pela essa ligação do oxigênio, né, à molécula, né, a essa proteína, assim levando essa saturação da hemoglobina. Aqui, né, o sangue que volta do tecido, né, ele tem uma saturação menor comparado ao sangue oxigenado, né, o sangue rico em oxigênio deixado pelos pulmões, né? Então, a saturação, ela é maior, né, por conta dessa ligação da hemoglobina do oxigênio com a hemoglobina. Por ser uma ligação fraca e irreversível da hemoglobina ao oxigênio, quando a pressão arterial, pressão parcial do oxigênio, ela é elevada, né? Ocorre a passagem do sangue pelos pulmões, né? E o oxigênio aqui, ele vai se ligar à hemoglobina, né? Então, lembrando a pressão parcial do oxigênio aqui nos pulmões, ela vai ser alta, né? Então, a saturação do oxigênio vai ser maior, né? Quando a pressão do oxigênio, a pressão parcial do oxigênio é baixa, né, que ocorre lá nos tecidos, né, a pressão é baixa, o oxigênio vai ser liberado, né? Por isso que aqui, quando o sangue ele retorna do tecido, a saturação ela é menor, né? Por conta disso. Além da hemoglobina, o gás carbônico também ele é transportado, né? Ele pode ser dissolvido no plasma de forma de gás. Ele também pode se ligar à hemoglobina, também de uma forma reversível, né? Ou sob forma de íons de bicarbonato no plasma.
Além desses gases, tem o monóxido de carbono, né? Que são gases liberados nas fumaças, né? São gases tóxicos, né? O monóxido de carbono. Por que pode levar a... Por que é um gás tóxico? Porque quando ele se liga aqui na hemoglobina, né? Ele acaba tendo uma ligação irreversível, né? O monóxido de carbono, né? Imagina um exemplo. Imagina num lugar fechado, onde você liga lá o carro e você fica fechado com aquele monóxido de carbono liberando naquele ambiente e a concentração de oxigênio acaba ficando cada vez menor, né? E o que acontece no nosso organismo? As moléculas de monóxido de carbono, elas vão se ligar, né, onde teria a ligação do oxigênio, né? Então, isso pode levar até o óbito, né, daquela pessoa, porque ela não vai ter uma saturação muito menor, né, de oxigênio naquela pessoa, naquele indivíduo. E essa saturação muito baixa pode levar a uma falência, né? Pode levar à falência, à morte daquele indivíduo, né? Por conta da liberação desse monóxido lá no ambiente e a ligação, que é uma ligação irreversível, né? Aqui na hemoglobina. Na falta de ar, né? A saturação ela acaba caindo, né? Então aqui, quando a pessoa fala assim, nossa, tô com muita falta de ar, eu não consigo, né, respirar, a saturação ela acaba caindo, né? Porque não ocorre, né, essa disponibilidade alta de oxigênio, né? E aí vai ter uma menor taxa de saturação, né? Daquela pessoa, daquele indivíduo, certo? Bom, para a gente finalizar, né? Como eu falei para vocês, as aves, né? Elas possuem um sistema respiratório característico, né? É uma respiração pulmonar, né? No entanto, o pulmão não é alveolar e possuem sacos aéreos que auxiliam, né, nessa troca gasosa. Então, esses sacos aéreos, eles são projeções aqui, né, dos pulmões que auxiliam nessa troca gasosa. Então, as aves, elas possuem sacos aéreos posteriores e inferiores, né? Essa entrada de ar, né? Aqui, ela vai passar pelos sacos posteriores. Esses sacos posteriores, eles vão induzir, vão levar esse gás ao pulmão, né? Que é conhecido pelas ramificações que são conhecidas como parabronquíolos, é onde ocorre lá a troca gasosa. Então, não ocorre a troca gasosa nos sacos aéreos, e sim no pulmão das aves, né? A respiração, né? O processo de troca gasosa nas aves ocorre por dois processos, né? Primeiro um processo de inspiração e expiração, e em seguida mais um processo de inspiração e expiração, né? Então, os sacos aéreos, eles têm essa importante função de ventilar o ar aqui para os pulmões, né? Tanto no processo de inspiração quanto no processo de expiração. Tem um fluxo
constante de ar e é rico aqui em oxigênio. E esses sacos aéreos, eles são importantes para diminuir o peso dessas aves, né? E assim possibilitando o voo, né? O voo delas, por conta desses sacos aéreos, né? Então, esses sacos aéreos, eles acabam armazenando esse ar, né? E ele também tem uma grande função de diminuir o peso dessas espécies, né? Das aves, né? Dessas espécies. Bom, então a gente fica por aqui. A próxima aula a gente vai falar de sistema cardiovascular, né? E em seguida eu vou discutir com vocês as questões, né, da nossa apostila, para que a gente possa resolver, né, com o auxílio da aula de hoje e assim tirando a dúvida de vocês, certinho? Muito obrigada e bons estudos para vocês!